Olá, meus amigos, eu sou F. Santo, este é o canal O Poder do Agradecimento. Hoje quero falar para vocês um assunto que é muito polêmico, já é tempo de ser revelado. É um assunto que vocês já ouviram, alguém já lançou livro com este nome, O Segredo. Agora, este segredo que eu vou vos falar, foi Jesus que anunciou esse segredo há mais de 2000 anos atrás. E não foi só ele não, muitos antes dele anunciaram o mesmo segredo. Só que na época que foi anunciado, não podia se falar abertamente ao povo, porque era proibido. O povo não devia ser livre, o povo não devia saber os seus direitos para serem livres. O povão não poderia saber que tinha um poder para criar, que são realmente um criador, porque o manifestador de todas as coisas é o Pai Supremo. Então é exatamente de Jesus mesmo, o grande sábio, que há mais de 2000 anos atrás andou em Israel, pela Palestina, no seu país de origem. E sendo um homem que fazia grandes maravilhas, não vou dizer os milagres que estão escritos, porque ali vocês sabem que Constantino Grande tem o dedinho dele ali com os seus auxiliares. Então não é daquele jeito. Mas Jesus sendo um homem bom, anunciando as boas novas, porque o que ele falava era tudo novo. E por que o mataram? Vocês, meu amigo, do outro lado da telinha, já observaram, já pararam para imaginar por que um homem bom, que conforme a Bíblia fazia milagres, curava e tal, e o mataram, o perseguiram até a morte. Por quê? Será porque ele era bom? Ele era sim, um homem decente, um homem honesto e um homem bom. Mas era pela bondade que o perseguiram? Será? Ou era pelo que ele falava, que ele não queria que o povo soubesse, que ele falasse? Ora, as pessoas hoje anunciando o nome Jesus, que não sabem nem o que significa o nome Jesus, eu quero dizer para vocês saberem, o nome Jesus é um antigo nome do sol. Por isso que na Bíblia ele é citado como a estrela da manhã. Então, veja só, se ele é citado como a estrela da manhã ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que significa o sol surgindo na primavera trazendo os alimentos, germinando a erva para produzir alimento tanto para os animais como para o povo. Então, tirar o pecado do mundo significa exatamente tirar a necessidade, a fome, a carência. Porque tudo isso aí, a palavra pecado significa isso. A palavra pecado não é alguma coisa que você fez e ficou culpado daquilo. Isso não existe. Isso são palavras que colocaram. Bem, falando sobre Jesus, por que o mataram? É porque Jesus ensinava a igualdade entre os homens. Jesus ensinava que a lei de Moisés, feita por Moisés, não era o supremo Pai, imaginador e criador do universo e tudo que você pode ver e a grandeza que você pode contemplar e sentir. Não, porque o Pai Supremo nunca deixou escrito ordem nenhuma para homem nenhum na face da terra. E também não escolheu um homem para ditar leis e regras para dar para o povo. Ou então escolheu um homem para ensinar o povo. Não, porque o Supremo Pai colocou a lei no coração de cada homem. A lei do Supremo Pai é como que o Pai esteja em cada homem aqui, em forma de lei, que chama-se ação e reação. É tão maravilhoso esta lei no homem que não precisa de ninguém vigiar, não precisa de proibição,
não precisa dizer não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, porque isso não é bom, isso você vai sofrer. Não precisa, porque a lei, cada um é julgado pela lei que está em você. Julgado, que eu estou dizendo, não é condenado, porque o Pai não condena ninguém. Então a lei que está em cada homem o julga. Quando uma pessoa tenta fazer alguma coisa errônea, ou seu ato não é bom, rapidamente a lei que está em seu coração, aqui, já diz que não é correto. Mas ele viola essa lei. Ele vai em frente, como ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quer fazer e faz, mas sofrerá as consequências, porque não existe nada, nem lugar algum, tanto neste planeta, tanto debaixo da terra, como debaixo das águas, ou em qualquer parte do universo que o homem possa se esconder. Você ouviu falar aquela palavra que diz que o homem não tem onde se esconder, que o homem não pode se esconder de Deus, porque em todo lugar ele está? Pois é a lei do homem. O homem não pode se esconder. Não tem como ele se esconder. A lei está ali todo o tempo batendo. Se ele fez a coisa errada, ela ali batendo todo o tempo. A lei exigindo. E ele vai, no final, vai saber que vai ter que arcar com as consequências, sofrer as consequências do que fez. Se fez bom, ótimo, maravilhoso. Agora se não fez. Então era isso que Jesus ensinava. Que a lei estava no coração de cada homem. E cada homem era responsável pelos seus atos. O que o homem fizesse era o que o homem colhia. Mas os seus líderes, sacerdote, fariseu e tal, os doutores da lei na época, lá, observa só, lá no país de Israel, não aqui no Brasil, o Brasil nem existia. Mas aí veio uns escritos em um livro chamado Bíblia, e nós, pela nossa ignorância, sem conhecer a origem e sem saber o acontecimento, com que povo era, só sabemos que Jesus nasceu lá. É o que sabemos. É o que sabíamos. Mas agora nós estamos muito mais além disso. Então tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, era exatamente revelando que o homem podia diretamente se comunicar com o seu Pai, ou o seu Criador. Direto. Não precisava de intercessor, de homem nenhum, interceder por ele. Cada homem é igual. Todo homem tem o mesmo direito. Não há acepção de pessoas para o Supremo Pai. Ele deu a liberdade para todos. Todos têm o livre-arbítrio, todos têm o direito de escolher e fazer aquilo que quiser. Então, Jesus ensinava isso. Jesus ensinava a liberdade, quando ele diz: conhecereis a verdade e sereis livres, ou então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era isso que Jesus ensinava. E tem mais uma coisa: quando Jesus falava para a multidão em algum lugar, porque em alguma parte ele falava para muitas pessoas realmente, mas ele só falava em parábola, enigma, alegoria. Ele nunca falava explicitamente para a multidão, mas para os seus amigos, aqueles que se reuniam, porque Jesus tinha um local secreto de se reunir para passar a mensagem que ele sabia e que queria passar para o seu povo, para aquelas pessoas que estavam com ele, para que aquelas pessoas depois espalhassem a palavra. A vontade dele era libertar o seu povo. Mas quem perseguiu realmente Jesus até a morte? Será que foram os romanos? Não. Ou foi pelo Deus de Jesus, que Jesus pregava algum Deus? Também não. Porque Roma, na época, ele tinha os seus deuses. E ele não se importava que alguém clamasse a outro Deus até o ponto de se rasgar no meio do sol, no meio do tempo, pedindo alguma coisa. Ele não se importava não, porque ele tinha os deuses dele. Agora, os judeus, os líderes judaicos, esses não queriam que Jesus falasse tal segredo.
porque eles seriam como nada. Seria desfeito toda aquela mentira, toda aquela hipocrisia, toda aquela ganância pelo poder. Jesus desfazia, não diretamente, mas pelo que ele dizia. Então eles, enciumados e com ódio, procuraram matá-lo. Por quê? Porque ele era um homem como nós, mortais. Senão ninguém tinha o pego. Senão ninguém tinha o matado. Porque ninguém me convence, homem nenhum na face da terra me convence que Deus, o Supremo Pai, o Imaginador, o Criador do Universo, aquele que fez todas as coisas, tinha que enviar um filho único, como se ele tivesse só um filho. Oh, como pode isso? Ele ter só um filho? Aí ele enviar esse seu filho para salvar as pessoas. Mas salvar de quê? Salvar as pessoas de quê? Que salvação seria? Que ele enviaria este homem, sendo filho seu, para salvar as pessoas. De quê? Da fome? Da miséria? Da desgraça? Ora, jamais. Porque tudo o Pai Supremo fez. E fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E se alguém discordar do que eu estou dizendo, então discorde do grande sábio que pôs escrito na Bíblia lá em Gênesis. Fez Deus o homem segundo a sua imagem e semelhança. Se alguém conseguir desfazer o que está lá na Bíblia em Gênesis, então tem o poder para desfazer o que eu estou dizendo. Porque o Pai Supremo não elegeu um homem, só um homem, para salvar a humanidade de qualquer situação. Porque a lei está em todos os homens. A lei está em mim, a lei estava em Jesus, a lei estava em Nero, a lei estava em César, a lei estava em todos os homens e nos fariseus e sacerdotes também. A lei estava neles. Só que muitas vezes os homens, por ganância e querer poder e dominar o seu semelhante para enriquecer, inventa história. Então Jesus já anunciava o segredo. Quando aquela senhora que fez o livro O Segredo, e grandes coisas maravilhosas ela colocou ali, que hoje tem pessoas que dizem que é muito fantasioso. É fantasioso para aquele que não compreende. Porque logicamente que muitas coisas ali não é daquela forma, exatamente do jeito que eles estão dizendo. Mas é através dali, estão te mostrando um caminho, uma forma. Estão te dando um exemplo de como você conseguir a sua riqueza. Como você ser um homem livre, como você ser um homem liberto. Ser um homem realmente que tenha um livre arbítrio, que não tenha limitações nem paradigma. Eu sei que muitos nesse vídeo que vai ouvir, estão ouvindo esse vídeo ou vão ouvir, não vai gostar do que eu estou dizendo, por causa dos seus paradigmas. Estão aprisionados a muitas coisas, a muitas crenças, sem saber o motivo dessa crença, sem saber como ela surgiu. Meus amigos, procurem saber, procurem se informar. Vocês têm um direito. Eu tenho um direito. Eu procurei me informar, procurei buscar sabedoria para saber realmente a minha origem. Quem sou? Eu, quando era mais jovem, eu perguntava quem eu sou, né? De onde vim? Eu preciso saber a minha origem. Hoje eu sei que é a minha origem. Hoje eu sei a minha origem. A minha origem veio do Pai. E não veio de outro lugar. Simplesmente manifestei-me aqui, neste planeta, através do Pai Supremo, porque Ele deu a forma. Mas é assim. Então eu sei minha origem. Eu sei que eu vim do Pai, voltarei ou estarei sempre nele. É assim a minha origem que eu queria saber. Você também tem o direito. Então saibam que Jesus foi morto, não foi perseguido pelos romanos. E também não foi morto pelo que ele fazia, mas pelo que ele anunciava. Porque o que ele anunciava comprometia os enganadores da lei na época, que mantinham o povo cheio de superstição e paradigma, aprisionados. Então, meu amigo, eu estou dizendo abertamente, vou te revelar muito mais coisas para que vocês saibam
Eu não tenho medo. Ora, a vida é infinita. Morrer significa mudar para outra vida, recomeçar, reiniciar. E cada vez de tudo é assim. Uma pessoa morre hoje, ele reinicia, porque a morte é só uma mudança. Ninguém, a morte não significa morreu, deixou de existir, acabou, não existe mais, aquela pessoa sumiu. Não. A vida que estava naquela pessoa continua, porque a vida é imortal. A vida é energia, ninguém pode destruir e também ninguém pode criar a vida. A vida é o próprio Pai. Então, toda partícula, todo genes, ou átomo, ou célula, e nós, no fôlego de vida, é o Pai. É dele. É Ele, nós e nós nele. Então, meus amigos, era isso que Jesus anunciava. A igualdade. Que o homem não se aprisionasse por tantas mentiras. Ora, se alguém conhece a Bíblia, se alguém lê a Bíblia e gosta de ler a Bíblia em algum lugar, leia lá em Eclesiastes. Salomão compreendeu. Ouçam o que Salomão, leiam o que Salomão falou, para vocês saberem se realmente é o que eu estou dizendo ou não, ou o que Jesus falou antes. Jesus não contou ladainha repetitiva, não. Ele ensinava as boas novas, sempre coisas novas, revelando coisas novas, revelando a liberdade. E quando ele foi, os seus discípulos foram perseguidos porque ensinavam a mesma coisa. Ninguém é condenado, ninguém é condenado à morte, como foram. Ninguém é perseguido por dizer, por querer salvar alguém de algum perigo, por anunciar alguém. Uma pessoa vai num caminho e tem um buraco, a pessoa, meu amigo, ele tem um buraco, você pode cair e você não pode sair de dentro se você cair. Ninguém vai ser morto por isso, porque salvou alguém, porque livrou alguém de um buraco. Não. Mas, se alguém fez um buraco lá na frente, para pessoas irem cair propositalmente, esse sim. Esse vai perseguir aquele que avisou. Foi o que aconteceu. Jesus salvando as pessoas no sentido de alertá-los, anunciando a liberdade e a igualdade, o amor supremo com todos os homens, que não havia homem maior que outro na face da terra, no sentido do entendimento. Todos tinham o mesmo entendimento e todos haviam uma lei em cada um no seu interior. Por isso ele foi morto. Então, saibam. E outra, a palavra, o nome dele não era Jesus. O nome dele era outro. Alguém que lê muito a Bíblia e que acha que sabe as coisas na Bíblia, sem mesmo entender, procure lá, mais ou menos isso a pessoa vai encontrar. O nome dele era outro, não era Jesus. Jesus significa o antigo nome do sol. Luz, uma luz imensa, uma luz que brilha. Por isso que deram esse nome. Porque o que ele ensinava era como a luz. Tudo o que ele dizia revelava as coisas que estavam ocultas e deixava tudo livre. Então foi dado o nome de Jesus. E também Cristo significa manifestação, ou a sua salvação, em qualquer sentido. Em qualquer sentido. Cristo significa manifestação do seu desejo, ou a salvação de um acidente que você ia acontecer, um acidente com você. Isso significa Cristo. Não é como as pessoas falam. E eu vou revelar muitas coisas importantes para que vocês saibam. Se vocês me ouvem, vocês cliquem em gostei, compartilhe com seus amigos e parentes e o seu semelhante. Inscrevam-se nesse canal. Eu sou muito grato. Obrigado.